Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Galli, ao meu lado está aqui o professor Eduardo Castaldelli e hoje vamos dar uma palestra com o tema Remuneração, Benefícios e Direitos Trabalhistas. Antes, pessoal, de darmos início aqui à palestra, gostaria de me apresentar um pouco mais formalmente. Meu nome, como eu comentei, é Rafael Fingali. Eu sou professor aqui do Unicem Interativo, na área de Direito do Trabalho, sou advogado também trabalhista e atuo como professor e advogado aqui na região de Ribeirão Preto. Vamos dar início então, pessoal, à palestra sobre remuneração, benefícios e direitos trabalhistas. Vou passar a palavra aqui para o professor Eduardo, para a sua apresentação. Ele também já vai dar início à palestra e depois eu retorno com alguns comentários também sobre a legislação trabalhista. Ok? Obrigado. Por favor, professor Eduardo. Bom, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. Como o professor Rafael disse, eu sou Eduardo Castaldelli, eu sou professor aqui do Uniceb e também sou contador, tá, ok? Eu trabalho numa empresa pública e sou professor aqui da área de contabilidade e para o curso de gestão de recursos humanos eu dou também essa disciplina de remuneração e benefícios, tá, ok? Que é um assunto muito importante. Vejam, eu costumo dizer nas minhas aulas dessa disciplina que nós precisamos, todo mundo precisa conhecer essa área, tanto a parte de remuneração, como significa isso em termos, né? Porque afinal nós estamos falando do nosso rendimento no final do mês, não é mesmo? E, consequentemente, nós precisamos dessa parte que o professor Rafael vai falar para vocês, que são os nossos direitos, tá, ok? Porque, no fundo, se olharmos, ou nós recebemos salários, ou nós pagamos salários, tá, ok? Né? A exceção do pessoal que é autônomo, né? Então esse assunto de remuneração e benefícios é muito importante. Então, prestem atenção nessa palestra que eu acho que vai trazer um monte de ingredientes para vocês, para que vocês possam pensar e procurar mais informações. Hoje nós temos uma facilidade muito grande para adquirir informação através da internet, tá, ok? Então, vamos cuidadosamente tocar nesse assunto. E antes da gente falar uma parte mais técnica, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o significado dessas palavras. O que é salário? O que é remuneração? Né? Então, pense bem, existe uma confusão. A remuneração para aquele cargo é X, mas é salário ou é remuneração? Remuneração é salário ou salário é remuneração? Eu acho muito importante esse esquema para vocês entenderem. O que significa isso? O salário é uma parte da remuneração. É a primeira coisa que alguém pergunta quando ela vai assumir um emprego ou ela vai mudar de patamar dentro da empresa. Ela fala, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: qual vai ser o meu salário? Essa é a primeira questão. Né? E normalmente as pessoas, intuitivamente, por quererem saber disso, quando vão oferecer uma vaga, eles dizem, o salário vai ser tanto. Ok? R$1.000, R$2.000. Por quê? Porque esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Mas, na realidade, nós temos um monte de outros fatores, uma quantidade enorme de outros fatores que influenciam na nossa decisão de assumir ou não um emprego, um novo cargo, uma transferência na empresa, tá, ok? A gente tem que pesar tudo isso, tá? E o salário não deve ser o único item de decisão. Então, para fechar esse assunto, remuneração é um conceito muito amplo. O salário está dentro dela, tá, ok? O que eu quero dizer com isso? A remuneração inclui, nós vamos ver aqui, o plano de saúde que eu recebo, tá? Que já entra na área dos benefícios, que nós vamos ver aqui ainda hoje.
A comissão de vendas está mais ligada diretamente à remuneração. Veja, então existem uma série de itens que compõem a remuneração e que vão ser importantes na decisão de aceitar uma nova proposta de emprego. É lógico, se você está sem emprego, você vai aceitar aquele que te aparecer. Essa é uma necessidade. Nós precisamos do nosso salário para garantir as nossas necessidades, nossas e de nossa família, não é mesmo? Então, a gente precisa tomar decisões. Quando a gente tem a possibilidade de tomar uma decisão, a remuneração como um todo, e também uma série de outros fatores, como qualidade de vida, né, a preocupação com a própria família, vão influenciar na nossa decisão de assumir ou não um novo emprego, de assumir ou não um novo cargo na empresa, ok? E falando um pouquinho de remuneração, para a gente entender como que isso está embutido no Brasil com relação às empresas, né? Então, basicamente, a gente tem no Brasil, a grande maioria das empresas, ela tem uma remuneração fixa. O que é uma remuneração fixa? Está lá no nosso contrato de trabalho que eu vou receber R$2.000 por 40 horas semanais de trabalho para trabalhar no cargo de vendedor, ok? Esse é o meu salário. Se eu cumprir e trabalhar todos os dias, eu vou receber R$2.000 menos aqueles famosos descontos, principalmente do INSS e do imposto de renda, se for o caso, ok? Essa é a remuneração fixa. E normalmente a gente vê no mercado um outro ingrediente. Qual é esse outro ingrediente? Fixa por cargo. Pensem, se eu vou contratar na minha empresa um vendedor, a gente automaticamente pensa num patamar de salário. Agora, se eu quero contratar um gerente, a gente já pensa num patamar maior de salário, não é mesmo? Por isso que eu estou dizendo, a remuneração é fixa por cargo. Se você pesquisar na internet, se você pegar alguns jornais de grande circulação, você vai ver que às vezes existem cadernos de empregos e tem lá uma tabelinha dizendo assim, remuneração média de acordo com o cargo. Aí aparece lá, gerente, pleno, sênior e júnior, né? Na realidade, júnior, pleno e sênior, né? Nessa ordem. Então, normalmente, existe um valor mínimo ou valor máximo para cada uma dessas categorias para aquele cargo. Para que tem isso? Esses jornais, o pessoal da internet, faz uma pesquisa junto às empresas para saber como que está a faixa salarial para determinado cargo. E de uma forma geral, as empresas têm uma estrutura muito semelhantes, né? Elas tendem a dar nomes aos cargos de acordo com o que as pessoas realmente vão desempenhar naquela função. As responsabilidades que aquelas pessoas vão ter. Justamente para poder comparar no mercado, porque as empresas precisam saber se o salário que ela oferece está acima do mercado ou abaixo do mercado. Por quê? Para manter a mão de obra, porque senão ela corre o risco de perder bons funcionários, tá ok? Então, nós temos, dependendo da atividade, dos cargos, do ramo da empresa, nós temos épocas em que esses salários explodem, eles diminuem, temos época que tem demissões. Então, esse acompanhamento do mercado é fundamental. Isso nós estamos falando da remuneração fixa por cargo. E a remuneração variável? O exemplo mais comum que a gente tem com relação à remuneração variável está ligado normalmente a um esforço. Ou um esforço de produção, que, por exemplo, eu vou ganhar um adicional por peça produzida, ou então um esforço de vendas, a famosa comissão de vendas, né? Veja, esse salário está ligado, essa remuneração, essa parte da remuneração,
ela está ligada ao esforço individual e às vezes por equipe, né? É comum você receber, para vendedores, dependendo da empresa, você receber uma parcela de acordo com o seu esforço e uma parcela de acordo com o esforço da equipe como um todo. Para quê? Para estimular todo mundo a trabalhar. E outra, trabalhar em equipe, tá ok? Então, esse é o exemplo mais comum. Só que, assim, a literatura traz hoje, e tem uma série de empresas entrando nesse negócio, que é a remuneração por habilidades e a remuneração por competência. Veja, nós fugimos da produção ou do esforço de vendas. Agora nós estamos indo em direção à pessoa, né? O que eu quero dizer com isso? O que são as remunerações por habilidades? O que eu quero dizer é o seguinte: o que é habilidade? Habilidade é a pessoa saber fazer ou ter a capacidade de fazer todo o trabalho que aquela função exige, tá ok? Eu vou contratar um cozinheiro, ele precisa saber um mínimo de funcionamento da cozinha, certo? Porque senão eu contrato um auxiliar para ele aprender e virar cozinheiro. Eu vou contratar, existem cargos que, por exemplo, contador, a pessoa tem que ser formada em contabilidade. O advogado tem que ser formado em direito, tá ok? Mas existem funções que você precisa ter habilidades independentemente da sua formação. E aí essas habilidades vão sendo somadas. A habilidade está em você cumprir aquilo que a função exige, tá ok? E competência? Competência é você fazer e fazer muito bem feito. Então aquela pessoa que é competente, né? Eu tenho uma secretária. Qual é a função da secretária? Ela faz ligações, ela organiza a agenda, né? Tem todas aquelas funções. Só que a minha secretária é muito eficiente. Então, além dela ter as habilidades, ela tem competência, ela tem um plus a mais. A implantação desses sistemas de remuneração é muito complicado, ok? Mas as empresas acabam migrando, existe um investimento muito alto. Por conta desse investimento alto e da falta de compreensão das pessoas com relação a isso, os próprios avaliados, né, os próprios empregados não estão preparados para isso, esse sistema acaba sendo introduzido lentamente. Portanto, a maioria das empresas no Brasil ainda adota a remuneração fixa por cargo, ok? E agora, muito importante, a gente acaba invadindo um pouquinho a área de direito trabalhista. O que vem a ser essa convenção coletiva de trabalho? Quando eu entro na empresa, eu assino o meu contrato de trabalho, de determinado ramo. Por exemplo, eu fui admitido por um banco, eu virei bancário, tá ok? Eu assinei meu contrato de trabalho, tá? O que acontece? A categoria dos bancários, ela tem um sindicato. Esse sindicato negocia com os patrões, né, com os donos de banco, e desse modo chegam a um acordo. Que acordo? De vários itens, tá? Que vão ser disponibilizados para todos daquela categoria. Essa é a famosa convenção coletiva de trabalho. E ela tem, normalmente, as suas cláusulas financeiras e as suas cláusulas sociais, tá? As cláusulas econômicas e financeiras. Por exemplo, é o que todo mundo se preocupa, o índice de reajuste. Qual vai ser o reajuste anual para aquela categoria, né? Qual é o piso salarial? Existem bonificações, participação nos lucros, percentuais adicionais de horas extras, né? A lei manda pagar um percentual e a gente, na convenção coletiva, estabelece um percentual maior, né? E com relação às cláusulas sociais, né? Garantias de emprego, abonos de falta, condições de segurança. Agora, recentemente, eu li uma notícia de que existe uma montadora negociando flexibilizar contrato de trabalho, tá? Por quê? Para evitar um desemprego, tá ok? Então, tudo isso passa nessa negociação, tá? E aí nós entramos num outro patamar. Qual é o patamar?
dos benefícios que a empresa pode oferecer. E aqui eu vou falar um item importante. Existe uma série de benefícios e uma parte deles está regulamentado por lei. A empresa não está obrigada a oferecer aquele benefício. Porém, se ela oferecer aquele benefício, ela deverá seguir o que está na lei. Tá? Por exemplo, nós temos convênios médicos, né, os famosos planos de saúde. Existe uma obrigação da empresa oferecer isso? Não. Só que para determinada atividade, para determinado ramo, se o meu concorrente oferece, eu vou querer oferecer também. E veja, isso também pode ser uma cláusula da convenção coletiva. Olha, todos os bancos são obrigados a ter convênio médico para os seus empregados. Ok? Então, existem essas variações. Só que aqui não há uma obrigação legal, ou seja, a empresa pode decidir o que fazer juntamente com o sindicato e com os empregados. Por quê? Porque, por exemplo, planos de saúde, a empresa pode custear o plano integralmente, pode repartir esse custo com o empregado, que é, na maioria das vezes, o que acontece. Ok? Pode ter um ambulatório médico na organização. Então, empresas grandes indústrias, que às vezes são afastadas, têm um ambulatório médico para atender os seus funcionários. Campanhas internas de qualidade de vida. Veja, não estou transformando isso em remuneração, não é um salário que você vai receber. Porém, é um benefício. Para mim, enquanto funcionário, e quando eu estou falando de qualidade de vida, o reflexo que isso dá lá na minha casa, lá com a minha família, ok? Convênios odontológicos, assistência social psicológica, ajuda no custo na aquisição de medicamentos e a famosa previdência privada que nós recentemente tivemos aí uma grande divulgação. A previdência privada, existe uma legislação. Portanto, nesse caso, é necessário um cuidado maior da empresa. A empresa não pode fazer o que ela quer, ela tem que se enquadrar na legislação. Do mesmo jeito, você tem o vale-refeição. O vale-refeição, ele prega, por exemplo, um benefício para a empresa. Tanto vale-refeição quanto vale-alimentação. A empresa pode ter isenção de impostos. Porém, ela tem que seguir determinadas regras que está na regulamentação do PAT, do Plano de Alimentação do Trabalhador, que é um programa federal. Tá? Do mesmo modo, nós temos bolsas de estudos e programas de qualificação. É comum, por exemplo, em empresas de auditoria, oferecer ou incentivar os seus empregados a se formarem em contabilidade. Eles precisam ser contadores para ser auditores. Ok? Então, nesse caso, é interessante para ela dar bolsas de estudo para os seus empregados. Tá? Gratificações, bônus e prêmios, né? O prêmio do melhor vendedor, né? Empréstimos pessoais com juros subsidiados. A empresa, ou ela dá empréstimos, ou ela tem convênios com instituições financeiras. Participação nos lucros. Essa também, veja que a lei é de 2000. Ou seja, a empresa não é obrigada a dar participação nos lucros e resultados. Se ela der, tem que seguir e fazer tudo o que está na lei. Ok? Aí, seguindo, eu vou passar a palavra para o professor Rafael, que ele vai continuar falando com vocês. Obrigado, muito bem, professor Eduardo. Continuando aqui o tema, né? A fala aqui do professor Eduardo, ele comentou sobre os benefícios. É importante, pessoal, destacar quando uma empresa concede benefícios aos seus colaboradores, é importante trazermos aqui o que a CLT dispõe sobre isso, né? E, na verdade, quando falamos em benefícios, alguns deles, podemos destacar também o chamado salário in natura, as utilidades salariais. A CLT dispõe que o empregador pode pagar o salário do empregado de uma parte em dinheiro e uma parte em utilidades. Isso está disposto lá no artigo 458 da CLT, né, que dispõe
sobre o salário in natura. O que significa salário in natura? Significa salário em utilidades. Então vejam só o que dispõe o artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou o costume, fornecer habitualmente ao empregado. Quando eu falo aqui alimentação, o professor Eduardo comentou sobre o Vale Alimentação, nós vamos analisar aqui aquelas empresas que fazem parte do PAT, do Programa de Alimentação do Trabalhador, né, que neste caso não entraria como utilidade salarial, mas eu já vou comentar. Mas vejam, então, o empregador pode pagar uma parte do salário do empregado em dinheiro e uma parte em utilidades, que são essas utilidades. Lembrando que, obrigatoriamente, 30% do salário do empregado tem que ser em dinheiro. Então, seja obrigatório que 30% seja em dinheiro. E quais são essas utilidades salariais, pessoal? Vejam só. A primeira, é muito importante destacar, que é considerado utilidade salarial todo valor pago habitualmente e gratuitamente ao empregado e que possui valor econômico. Na verdade, então, qualquer utilidade paga ao empregado de forma gratuita, de forma habitual, e que essa utilidade possui um valor econômico, é considerado o quê? Uma verba salarial, uma utilidade salarial. Faz parte do salário do empregado. Vejam só, vale-refeição, se fornecido por força do contrato ou gratuitamente, também é considerado uma utilidade salarial. Pode, inclusive, o empregador descontar do empregado. Vejam só, a habitação também, quando dado de forma gratuita ao empregado, e não for indispensável para o seu trabalho, como situações, por exemplo, de uma obra, o empregador está construindo uma usina hidrelétrica, por exemplo, e os funcionários têm que ficar num alojamento. A habitação é indispensável para o local de trabalho. Neste caso, claro, não será considerado uma utilidade salarial. Mas se for disponibilizada uma habitação gratuita ao empregado e não é indispensável para o seu trabalho, pode ser considerado uma utilidade salarial. Por isso que o empregador pode descontar habitação ou vale alimentação fornecidos como salário. Lembrando que não pode exceder, respectivamente, 25% em se tratando de habitação e 20% em se tratando de salário. Em resumo, pessoal, qualquer utilidade dada pelo empregador ao empregado de forma gratuita, habitualmente, e que possui um valor econômico, será considerado uma utilidade salarial. Temos também aquelas que não são consideradas salariais, utilidades não salariais, quer por lei, quer dependendo da forma como são pagas. O próprio professor Eduardo que comentou sobre alguns benefícios que por lei não são considerados salariais, como a previdência, plano de saúde, por exemplo. Vejam só, então, utilidades não salariais são aquelas pagas de forma eventual ou a título oneroso. O professor Eduardo comentou, pagamento de uma gratificação, pagamento de um prêmio, pela realização de um bom trabalho, enfim, porque atingiu uma meta. Se for pago de forma eventual, não constitui salário, ok? Ou se for cobrado do funcionário, como a habitação e vale alimentação, também não constitui salário, ok? Destinadas à execução do trabalho, utilidades destinadas à execução do trabalho, como uniformes, EPIs, habitação e energia, quando indispensáveis à execução do trabalho, como eu comentei com vocês. Bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, claro, não pode o empregador pagar o empregado com bebidas alcoólicas ou drogas. Lembro de uma reportagem uma vez, como assim, professor, alguém já pagou o empregado com bebida ou droga? Eu lembro de uma reportagem, alguns de vocês já podem se lembrar também, numa emissora de televisão, de uma região de Minas, que tem uma pinga muito famosa, muito cara,
no Brasil e no mundo, e o empregador pagava os seus funcionários parte em dinheiro e parte na sua produção, com o destilado, né? Na verdade, isso era uma prática entre eles, para o empregado, até em alguns depoimentos, saía até mais vantajoso, porque ele vendia aquela bebida, ela era muito cara, enfim, é uma pinga famosa lá de Minas, mas é ilegal, você não pode pagar parte do salário do empregado com bebidas alcoólicas. Vale transporte, por lei, não é considerado uma utilidade salarial, e o vale alimentação, quando fornecido dentro do PAT, como o professor Eduardo comentou, é o Programa de Alimentação do Trabalhador, as empresas que aderem ao PAT fornecem o vale alimentação de forma gratuita ao empregado. Okay? E por fornecer de forma gratuita, poderia constituir salário se a empresa não fosse do PAT, mas ela fazendo parte deste programa, o vale alimentação sendo fornecido de forma gratuita não constitui salário. O que a empresa ganha? Ganha outros benefícios fiscais, fazendo parte desse programa. E o empregado ganha um vale alimentação de forma gratuita. E aquelas declaradas por lei, como educação, o professor comentou, assistência médica, hospitalar, odontológica, seguros de vida, de acidentes pessoais e a previdência privada. Então, esses benefícios, por lei, quando ser dado pelo empregador ao empregado, não constitui salário. Bom, pessoal, com relação ao salário, comentamos sobre gratificações, prêmios, benefícios. É importante destacar aqui também 2 adicionais que, dependendo do tipo de trabalho exercido, devem inserir sobre a remuneração do empregado, que é o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Aqueles empregados que trabalham em condições insalubres, ou seja, em contato permanente com agentes nocivos à sua saúde, têm direito a um adicional sobre o seu salário. Esse adicional pode ser de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo. Quais são as condições insalubres de trabalho? Existem várias, né? Dependendo de ruído, de poeira, mexer com questões de saúde, mas o Ministério do Trabalho trouxe uma norma regulamentadora, a NR15. Então a NR15, vocês têm acesso à NR15 pelo próprio site do Ministério do Trabalho, ele traz todas as condições que são consideradas insalubres. E de acordo com o grau de insalubridade, incidirá um adicional de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo. Então, tendo contato com esses agentes nocivos à saúde, incidirá esse adicional. Vale lembrar que as empresas devem, né, utilizar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Os EPIs, dependendo da função que aquele empregado exerce, o EPI pode retirar o contato com agentes nocivos e a empresa não estará obrigada a pagar o adicional de insalubridade. Mas o simples fato, pessoal, de a empresa possuir EPI não significa que o empregado não fará jus ao adicional. Deverá analisar se aquele EPI é capaz de sanar a insalubridade, se aquele empregado utiliza regularmente o EPI, se a empresa mantém os EPIs em boas condições, né, de acordo com a validade do produto, enfim, e outras peculiaridades. Então, é importante destacar que não é porque a empresa possui um EPI que o empregado não fará jus ao adicional. É claro que se o EPI, a utilização do equipamento de proteção, demonstrar que, diante da sua utilização, não incide aquele agente nocivo, a empresa não estará obrigada a pagar o adicional. Porém, se restar demonstrado que aquele EPI não é capaz de sanar aquela insalubridade, o empregado fará jus. Nós podemos destacar também a chamada culpa em vigilando, ou seja, a empresa tem que vigiar o ato dos seus funcionários, os seus equipamentos, se estão
hábeis, né, a sanar a insalubridade nessas situações. Na prática, a Justiça do Trabalho, quando o empregado, por exemplo, entra com uma ação trabalhista pleiteando um adicional de insalubridade, o juiz, ele, em regra, né, ele chama um perito judicial, geralmente um perito de segurança e medicina do trabalho, enfim, segurança e técnica do trabalho, para analisar se aquela empresa possui EPIs, se o empregado utiliza, como é que é feita a utilização, se é capaz de sanar a insalubridade, ou seja, então é chamado um perito judicial para analisar se aquele empregado fará jus ou não àquela insalubridade. E temos também o adicional de periculosidade, que é para aqueles empregados, colaboradores que trabalham em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, né? Quem trabalha em contato permanente com esses produtos inflamáveis, explosivos, tem direito a um adicional chamado de periculosidade. E esse adicional, ele é de 30% sobre o salário do empregado. Vejam, é maior que o de salubridade. O adicional de salubridade é sobre o salário mínimo, o de periculosidade é sobre o salário do funcionário. E quais são as atividades perigosas? Também o Ministério do Trabalho trouxe um rol de atividades consideradas perigosas, onde incide o adicional de periculosidade na NR 16, na norma regulamentadora número 16. Okay? Quem trabalha, por exemplo, em frentista, né, de posto de gasolina, tem direito a um adicional de periculosidade, porque trabalha em contato permanente com agentes inflamáveis, combustível. Então terá direito adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos, com exceção dos eletricitários, que o 30% é sobre o salário além dos acréscimos. Vale destacar, pessoal, com relação à periculosidade, que o TST, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, a última instância na Justiça do Trabalho, afirmou o entendimento de que o contato eventual com agentes perigosos não faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade. Então é necessário o contato permanente com inflamáveis e explosivos para incidir o adicional de periculosidade. E também é importante destacar aqui, o professor Eduardo comentou sobre as gratificações diárias e prêmios. O que a legislação traz sobre isso? Bom, o empregador pode dar gratificação para o empregado? Sim, deve, inclusive, quando tem um bom trabalho, quando atinge uma meta, quando, enfim, superou as expectativas do empregador, o empregador pode dar uma gratificação, um prêmio ao empregado. Porém, é importante que existem algumas regras, ou seja, que seja pago de forma eventual pelos serviços prestados. Então, quando pago de forma eventual, não constitui salário. Como assim, professor? Infelizmente, algumas empresas podem, de forma ilegal, percebendo a possibilidade de pagar gratificação, e da gratificação não constituir salário, começar a pagar habitualmente. Paga o valor fixo do salário, né, na carteira, no holerite, e por fora pagaria uma outra quantia, que na verdade seria o salário do funcionário, mas com a roupagem de gratificação. Quando pago dessa forma, de forma eventual, ou quando ajustado de forma expressa no contrato, essa utilidade é considerada salarial. Então o prêmio, a gratificação, a grande característica deles é que devem ser pagos de forma eventual. A habitualidade constitui salário, pode constituir o chamado salário extra-folha ou salário por fora. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos, claro, a gratificação natalina, o 13º salário, que é um direito de todo trabalhador, né? Todo empregado tem direito a um 13º salário, né? Que pode ser pago à vista ou em 2 parcelas, né? A primeira entre fevereiro e novembro do corrente ano e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Todos os empregados têm direito. E também temos as famosas diárias, né? Aqueles empregados que trabalham muitas vezes viajando, vendedores externos, por exemplo, podem receber diárias
ou ajuda de custo pelas viagens, que significa indenização pelas despesas. Constitui salário? Não, desde que não corresponda a mais de 50% do salário do empregado. Eu, como advogado, na prática, já vi situações em que o empregador paga um salário mínimo para o empregado e o restante ele coloca a roupagem diária. Mas, na verdade, corresponde a mais de 50% do salário. Claro, o empregador utilizava dessa artimanha de forma ilegal para, o professor Eduardo sabe disso, como contador, para reduzir o pagamento de impostos. Essa prática é considerada ilegal e constitui, claro, salário por fora, ok? E, de forma resumida, temos também algumas medidas de proteção ao salário. Ou seja, salário constituído por importância fixa, acrescido de salário in natura, não pode ser modificado. Nós temos um princípio fundamental do direito do trabalho, que é o princípio da irredutibilidade do salário. Ou seja, o salário do empregado não pode ser reduzido. Excepcionalmente, se houver uma negociação coletiva, um acordo entre os sindicatos do empregado e dos empregadores. Então, se o empregador paga um salário fixo e, além disso, paga um salário in natura, uma utilidade salarial, essa utilidade incorpora ao seu salário, não pode ser modificada. E outra questão também importante destacar, que é proibido o pagamento também do salário do empregado por meio de vales para aquisição de mercadorias no próprio estabelecimento do empregador. Algumas regiões, enfim, alguns empregadores, isso ocorre já corriqueiramente em empregadores rurais, em fazendas. Aquele funcionário ele trabalha na fazenda e recebe parte do salário em dinheiro, em parte em vales, para adquirir produtos na mercearia, que é do próprio dono da fazenda também. Essa prática, claro, é considerada ilegal. Ok, pessoal? Vou passar aqui para o professor Eduardo, continuar aqui, vai falar mais um pouquinho sobre férias agora e depois nós retornamos para mais algumas colocações. Pessoal, esse assunto é muito importante, não é mesmo? Férias, as tão sonhadas, né? A gente trabalha o ano inteiro, fica esperando as férias para poder viajar com a família, descansar um pouco, né? E, final das contas, o que são as férias? O que a gente efetivamente recebe de férias? Por que eu trago esse assunto? Primeiro que as pessoas normalmente fazem grandes confusões com relação aos direitos que elas possuem com relação às férias, né? Então eu trouxe esse assunto para cá. E o outro motivo é de ordem financeira e econômica. Por quê? Porque as pessoas se esquecem do que realmente elas estão recebendo quando elas recebem aquele adiantamento de férias, né? Por isso eu sempre trago essa questão. Quando a gente fala em férias, afinal, o que o trabalhador efetivamente recebe a título de remuneração dessas férias? Porque eu vou sair de férias na semana que vem, tirei os 30 dias, né, que a gente pode dividir, né, eventualmente, existem casos particulares, e 2 dias úteis antes de eu sair de férias, eu recebo aquele famoso adiantamento de férias. É uma bolada, né? Vou sair, vou gastar, é uma maravilha. Mas, na realidade, o que realmente eu recebi de férias? O que são as férias? Vamos lá. A Constituição Federal do Brasil, né, que é a Constituição nossa de 88, lá no seu artigo 7º, ela fala, num inciso específico, a respeito do que são as férias. Qual é o direito? Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. A CLT ainda traz várias regulamentações em seus artigos de 129 a 145 a respeito que, se a pessoa teve faltas injustificadas, ela não vai ter direito a 30 dias, né? Então vamos pensar, para não complicar, vamos pensar só nas férias da pessoa que trabalhou o ano inteiro corretamente, ou teve faltas justificadas, né? Aquelas por necessidade médica,
doação de sangue, né? Então, existem os casos específicos lá na CLT. Para vocês entenderem, vamos trazer um exemplo prático. O empregado ele foi admitido em 1º de março de 2013. Veja, nós temos direito a férias anuais. O que significa isso? Eu preciso trabalhar 1 ano, 12 meses, para ter direito a 30 dias de férias. Tá? Se for tudo corretamente, sem faltas injustificadas, nem nada, ok? Nenhuma ocorrência. Como que funciona isso? Ok, eu fui admitido no dia 1º de março de 2013. Nós temos o período aquisitivo. O que significa isso? É aquele período que eu vou ter que trabalhar para ter o direito aos 30 dias de férias. Portanto, o período aquisitivo é de 1 ano, ok? Nesse caso específico, o período aquisitivo vai de 1 de março, 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2014. Trabalhei direitinho, saí 6 horas da tarde do meu emprego, no dia 28 de fevereiro, eu ganhei o direito a ter 30 dias de férias. Ótimo! Eu vou embora no dia seguinte e passo 30 dias em casa? Não. Ok? Depois do período aquisitivo, vem o período concessivo. A lei diz que, a CLT diz que tem até 1 ano para que o funcionário tenha esse benefício das férias. Tá? É um acordo entre o empregado e o patrão. Ok? Então, essa data, esse período de 30 dias, ou até mesmo a divisão desse período de 30 dias, vai ser de comum acordo entre o empregado e a empresa. Ok? Então, nesse caso, quando eu adquiri o direito a ter 30 dias de férias até o dia 28 de fevereiro de 2014, nós vamos entrar então no período concessivo. Aqueles 30 dias de férias que eu tive direito aqui, eu vou ter que usufruir de 1º de março de 2014 até 28 de fevereiro de 2015. Detalhe importante, os 30 dias têm que ocorrer dentro desse período. Eu não posso começar com 30 dias a partir do dia 27 de fevereiro de 2015. Os 30 dias têm que estar dentro do período concessivo. Tá? Veja que quando eu estou no período concessivo para o 1º período aquisitivo, eu já estou exercendo o 2º período aquisitivo. Para isso eu trouxe esse gráfico aqui embaixo. Veja, eu fui admitido aqui em 1º de março de 2013. O meu 1º período aquisitivo foi até 28 de fevereiro de 2014. E aqui começou o meu 1º período concessivo. Mas veja que ele corresponde exatamente ao meu 2º período aquisitivo. A partir do momento que eu estou na expectativa de sair, de usufruir dos meus 30 dias de férias, eu já estou adquirindo mais um novo período de 30 dias. Tá? Então, essa é a questão fundamental com relação às férias. Você está na expectativa de usufruir umas férias, um período de férias, mas já está adquirindo um novo período. Essa é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Esses dois fatos acontecem concomitantemente, ao mesmo tempo. Tá? E aí vem aquela outra característica que eu vou explicar para vocês. Imaginem que é de ordem financeira. Então, até a Constituição de 1988, foi quando foi introduzido o 1/3 a mais, que realmente os trabalhadores recebiam de férias? Na realidade, eles recebiam um adiantamento salarial. O que eram as férias? Simplesmente receber o salário sem ter que trabalhar. Só esse era o prêmio. Não era recebido nada além do salário normal do mês. Ele só não ia trabalhar.
Com a Constituição de 88, houve o acréscimo de 1/3. Então, hoje, além do empregado não trabalhar os 30 dias, ele ainda recebe 1/3 a mais do seu salário por isso. E aí é o item que eu gostaria de apresentar para vocês. Por quê? Porque as pessoas fazem uma confusão muito grande e quando chega no mês seguinte, ela não tem salário. Ela descobre que ela não recebeu salário. E tudo aquilo que ela recebeu como adiantamento, ela já gastou nas férias. Este é o principal problema. Nós temos 2 problemas financeiros para quem recebe salário. Natal e Ano Novo, que o pessoal normalmente se empolga com o 13º e acaba gastando além do que deve. E, além disso, no período de férias. Por quê? Imaginem que eu vou sair de férias do dia 1º de abril ao dia 30 de abril. Tá ok? Portanto, esse é meu período de férias. 2 dias antes do dia 1º, lá no dia 27 de fevereiro, se for dia útil, eu recebo o meu recibo de férias. A que se refere esse recibo de férias? Ele é o adiantamento do salário de abril que eu receberia lá no início de maio. Então veja, eu recebo no começo de abril o meu salário referente a março e recebo a bolada de férias. Tudo no comecinho de final de março, começo de abril. Tá ok? Quando eu recebo esses 2, eu fico feliz. Né? Muito dinheiro na minha conta. Minha conta não vê tanto dinheiro assim faz tempo. O que acontece? Quando terminarem as minhas férias, no dia 30, eu volto a trabalhar. E lá no 5º dia útil de maio, que eu deveria receber o salário de abril, eu não tenho nada a receber. Por quê? Porque simplesmente foi o meu adiantamento de férias. Ok? Agora, olhem esta outra situação, e até é uma dica. Veja, ou vocês têm isso em mente, que precisa ter nesse outro caso também, mas para evitar ter um mês, um início de mês sem receber absolutamente nada, divida as férias, se possível, parte num mês, parte no outro mês. Por que eu estou dizendo isso? Veja, nessa situação, eu estou saindo de férias de 15 de abril a 15 de maio. O que acontece? Recebo no início de abril o salário referente a março. Normal. Recebo 2 dias antes, no dia 13 de abril, se for dia útil, o meu recibo de férias. O valor integral de um salário mais 1/3. No 5º dia útil de maio, que eu deveria receber o meu salário de abril, que no exemplo anterior eu não recebo nada, aqui eu recebo metade do meu salário. Mas eu tenho que ter consciência que esses 15 dias que eu tirei de férias em maio vão ser descontados aqui no início de junho. Veja, em nenhum dos casos o empregado recebeu a menos ou a mais. É só uma questão financeira de você não passar um mês sem receber absolutamente nada. Ok? Dessa maneira você dilui. Quando eu falo 15 a 15, é para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas se vocês dividirem 10 dias num mês, 20 dias no outro, vocês não ficam sem receber salário. Ainda que seja proporcionalmente. Porque aqui no início de junho, quando você for receber o salário referente a maio, você só vai receber metade do salário. Tá ok? Essa, assim, a nossa experiência mostra que as pessoas do lado da gente, né, os parentes, irmãos, eles acabam se esquecendo desse detalhe. E é muito comum, acontece no ano seguinte a pessoa não se recorda e incorre no mesmo erro. Tá ok? Bom, agora eu vou passar aí a palavra para o professor Rafael para ele continuar essa exposição para vocês. Muito bem, pessoal, vocês viram, né? Então, tomem conta do dinheiro, não gastem tudo nas férias, né? Porque, como mostrou muito bem o professor Eduardo aqui, na verdade, a própria lei dispõe sobre isso, né? As férias devem ser pagas até 2 dias antes
do empregado iniciar suas férias. Então ocorre realmente essa antecipação e o empregado no mês seguinte acaba ficando sem salário. Então é importante realmente nós tentarmos administrar isso, não gastar. Eu sei que vem o dinheiro na mão é vendaval, né? A gente acaba gastando, mas temos que pensar, né, no mês seguinte, né? Enfim, o nosso trabalho é contínuo, é um dos princípios do direito do trabalho, é da continuidade na relação do emprego. Então, você está ali todos os meses, então temos que tomar conta bem do nosso dinheiro. Bom, só vou trazer aqui, pessoal, algumas questões legais sobre o que o professor Eduardo comentou, muito bem, por sinal, explicou corretamente, claro, a questão do período aquisitivo e concessivo, né? As férias são, o empregado goza das férias após 12 meses de trabalho da empresa, ou seja, ele entra na empresa, ele está no chamado período aquisitivo, e após 12 meses ele entra no período concessivo. E como bem destacou o professor Eduardo, no período concessivo, ele já está adquirindo o período aquisitivo do próximo ano, né? E na prática podemos pensar, quando você chega das férias, você já está pensando nas férias do ano seguinte, porque já está no período aquisitivo do próximo ano. Então, a cada 12 meses de trabalho, como o professor Eduardo comentou, o período, pessoal, é importante destacar que a legislação permite que o empregador escolha o período de férias do empregado, dentro, claro, do período concessivo. O empregador deve avisar o empregado do seu período de férias com uma antecedência mínima de 30 dias, ok? Deve ser feita mediante recibo, deve se registrar na CTPS do empregado, na carteira de trabalho dele, o período de férias, ali no final, em anotações gerais. Trata-se, pessoal, de uma prática de interrupção do contrato de trabalho, né? Ele deixa de trabalhar, mas ele recebe seu salário. Na verdade, ele recebe um adiantamento, mais um terço. Lembrando, pessoal, que deve ser pago as férias até 2 dias antes do seu início. Okay? E se o empregador, o professor Eduardo bem comentou, o empregador tem ali o período concessivo de 12 meses para atribuir as férias para o seu empregado, para o seu colaborador. Se passar aquele período, ele não conceder as férias para o empregador será penalizado, né? Na verdade, o empregado terá direito às férias em dobro, né? Férias vencidas. O empregado tem direito ao seu pagamento em dobro. Então, é uma questão, o empregador tem que ficar bem atento com relação ao período concessivo das férias do empregado, porque se passar aquele período, o empregado terá direito ao seu pagamento em dobro. E por fim, pessoal, podemos destacar aqui algumas situações em que o empregado, infelizmente, né, porque férias, claro, é muito bom, todos nós esperamos um período de férias, quando o empregado perde suas férias, né? O professor Eduardo comentou que as férias, o período de férias são de 30 dias, porém, em determinadas situações, o empregado pode perder esse direito, né, dependendo do número de faltas e de outras situações peculiares. Primeiro, com relação na dispensa por justa causa, vejam só, o empregado, vale destacar que quando o empregado ele é dispensado sem justa causa, mesmo que ele estiver na empresa por pouco tempo, 6 meses, 7 meses, mas ele está no período aquisitivo das férias, ele fará jus, quando do pagamento das suas verbas rescisórias, das chamadas férias proporcionais. Mesmo que ele não está no período concessivo, ele está no período aquisitivo ainda. Mas como ele está nesse período, ele faz jus às férias proporcionais. Já na dispensa por justa causa, quando o empregado comete uma falta grave contra o empregador, ele perderá o direito a essas férias proporcionais. Fará jus somente, na verdade, a dispensa por justa causa é uma dispensa muito grave em que o empregado ele recebe somente eventual saldo salarial e férias vencidas, se tiver algumas férias vencidas. Se o empregado também desfrutar de licença remunerada por mais de 30 dias durante aquele ano, ele perderá o seu direito das férias. Claro, também já tirou ali 30 dias de licença remunerada, né? Vale lembrar. Se ocorrer a paralisação da empresa com recebimento de salário por mais de 30 dias, também perderá o direito das férias.
Afastamento por mais de 6 meses, se tratando de auxílio-doença ou acidente de trabalho, também perderá o direito das férias. E se ele tiver mais que 32 faltas injustificadas naquele ano, também perderá o seu direito das férias. Então, pessoal, na verdade, trouxe aqui para vocês alguns pontos da legislação que trazem sobre as férias, né? Comentamos aqui sobre os salários, benefícios, remunerações e algumas questões, o que a CLT dispõe sobre estas questões. Já estamos aqui, eu e o professor Eduardo, estamos terminando aqui a nossa palestra. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? De forma, claro, resumida, procuramos trazer aqui para vocês os principais aspectos práticos com o professor Eduardo, contador, professor aqui da instituição, os aspectos práticos que envolvem remuneração, benefícios, as férias, né, questões de uma visão de um contador, as questões que envolvem o período, o pagamento, né, para o empregador aí se controlar e o empregado também. E eu procurei aqui trazer para vocês, pessoal, um pouco da visão legal, né, o que a legislação trabalhista dispõe sobre isso, o que é considerado uma utilidade salarial, o que não é, o que a CLT traz sobre as férias, claro, de forma resumida, teria outros temas também sobre férias, mas são os principais pontos aqui que gostaríamos de abordar. Estamos terminando, gostaria de agradecer a participação de todos, já deixar aqui um grande abraço para vocês, já me despedindo, vou passar aqui para o professor Eduardo, também para a sua finalização, e um grande abraço a vocês. Bom, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar conceitos importantes, né? Que vocês possam aproveitar isso no dia a dia de vocês. Eu tenho certeza que em algum momento vocês já passaram por alguns casos que nós citamos aqui ou que vão passar, tá ok? Então, procure se lembrar disso. Hoje nós temos a facilidade de acesso, como eu disse no início, né? Vão lá na CLT, a gente precisa parar de correr das leis, né, professor Rafael? Com certeza. Né? A gente tem uma mania de correr das leis e as leis são muito importantes, porque lá estão nossos direitos, nossos deveres, né? Normalmente nós somos cobrados pelos deveres e esquecemos dos direitos, né? Então, isso eu sempre costumo trazer para os alunos, porque vocês são pessoas que estão em formação, né? Aliás, todos estamos em formação. E todo o conhecimento é importante para o nosso dia a dia, ok? Então foi um prazer muito grande estar aqui transmitindo para vocês todo esse conhecimento, né? É um assunto extremamente amplo, né? Vocês podem correr atrás que vocês vão achar muita coisa a respeito, né? E lembrar vocês que nós vamos estar disponível aí para dúvidas, né? E estaremos lá à disposição de vocês. Então, raciocinem, pensem aí no dia a dia de vocês, o que vocês vão encontrar de dúvidas e tragam para que a gente possa conversar e esclarecer para vocês, ok? Então, até lá, pessoal. Até lá, tchau, tchau, pessoal.